Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quanta saudade já estava! Vamos começar mais uma aula para o segundo ano? Vamos lá então com a professora Carol dar uma olhada nos objetivos que nós temos que alcançar nessa aula. Vamos? Ler e compreender o conto. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. E segmentar corretamente as palavras nas frases propostas. Olha só, então isso quer dizer que nós temos um conto para ler juntos. Mas antes desse conto, eu quero que vocês me acompanhem aqui na mesa para olhar o que eu trouxe para vocês verem. Vamos lá. Olha só. Vocês conhecem esse boneco aqui? Quem será que é ele? O que acontece na história desse boneco? Deixa eu pegar ele aqui para vocês olharem de pertinho. Olha só. Vocês acham que bonecos podem ter vida? O que vocês acham? Vocês sabem o que acontece na história desse boneco aqui? Ah, eu já estou ouvindo alguém aí de casa falando. Isso mesmo. Ah, eu acho que o Murilo respondeu, a Ana, a Sofia, o Pedro. Muito bem, vocês estão de parabéns. É o Pinóquio. E o que acontece na história do Pinóquio? Por que o nariz dele é assim? O que acontece com o nariz do Pinóquio lá na história dele? Quem sabe me contar. E o Pinóquio, ele é feito de qual material, vocês sabem? Vamos descobrir juntos? O que vocês acham de vocês aí que estão em casa me ajudarem a ler a história do Pinóquio? Vamos ler lá nos slides? Então vamos lá. Vou deixar o Pinóquio aqui, novamente. Fica aí, Pinóquio. E vamos lá. Olha só. O Pinóquio, esse é o título do nosso conto. Então vamos lá ler a história dele. Gepeto era um humilde carpinteiro que fazia brinquedos o dia inteiro. Mas Gepeto não era um homem feliz, pois ele se sentia muito sozinho. Seu maior sonho era ter um filho para criar com amor e carinho. Gepeto esculpiu um boneco com perfeição e chamou Pinóquio sua mais nova criação. Naquela noite, uma fada surgiu e um clarão iluminou a sala inteira. Então, num passe de mágica, ela deu vida ao boneco de madeira. Quando chegou ao trabalho, Gepeto não conseguia acreditar. Ficou surpreso ao ver que Pinóquio acordou, abriu os olhos e começou a se espreguiçar. Pinóquio precisava ir para a escola, afinal ele não era mais um brinquedo. Gepeto comprou livros para o boneco e o mandou para a escola logo cedo. No caminho para a escola, Pinóquio ficou admirado. O circo estava na cidade e o espetáculo havia começado. Pinóquio foi chamado para se apresentar e logo em seguida se tornou prisioneiro. Ele não sabia que o dono do circo queria usá-lo para ganhar dinheiro. A fada surgiu na prisão e pediu uma explicação? Mas Pinóquio só mentia e seu nariz crescia. A fada o soltou, mas ele não aprendeu a lição. Não foi para a escola e só arrumou confusão. Pinóquio foi para uma ilha cheia de doces, com um menino que era muito malvado. Então, quando ninguém estava olhando, eles pegaram alguns doces com cuidado. Os dois
começaram a comer doces e continuaram andando pelo caminho. De repente, Pinóquio ficou surpreso. O menino se transformou em um burrinho. Pinóquio voltou correndo para casa e descobriu que Gepeto havia sumido. Então o boneco encontrou um mapa que mostrava aonde ele tinha ido. Arrependido, Pinóquio foi até o mar para procurar Gepeto e se desculpar. Pinóquio estava dentro de um barco e foi engolido por uma baleia gigante. Na barriga dela, ele encontrou Gepeto e pediu desculpas no mesmo instante. Juntos, eles começaram a pensar em uma maneira de ir embora. A baleia foi para a superfície respirar e espirrou os dois para fora. Pinóquio salvou Gepeto, mas ficou muito cansado. Depois de tanto esforço, caiu na areia desmaiado. Pinóquio teve uma atitude corajosa e a fada ficou muito orgulhosa. Ela então decidiu que lhe daria aquilo que ele mais queria. Assim, graças ao seu gesto de bondade, Pinóquio se tornou um menino de verdade. E vocês viram só, pessoal, que linda a história do Pinóquio? Algumas confusões no meio do caminho, não é mesmo? Mas no fim, tudo deu certo. E eu quero saber se vocês que estão aí em casa lembram de algumas coisas que aparecem aqui no texto. Vamos ver juntos a nossa compreensão do texto. Então eu vou fazer algumas perguntas e eu espero que vocês aí me respondam, que eu quero escutar aqui na TV. Vamos lá? Vocês se lembram quem era o Gepeto? Lembram? Isso mesmo, Gepeto foi quem fez o Pinóquio. Era o pai do Pinóquio, lembram? Olha ele aqui. E aqui ele está fazendo os trabalhos dele, porque ele era um carpinteiro, não é mesmo? Ele faz as coisas a partir da madeira. Se ele faz as coisas a partir da madeira, vocês já sabem me responder então do que o Pinóquio era feito. Não sabem? Eu acabei de falar. Isso mesmo, olha só. O Pinóquio foi feito a partir de troncos de árvore. Isso mesmo, pessoal. E vocês sabem me dizer qual era o maior sonho do Pinóquio? O que será que ele mais queria? E o Gepeto, ele não tinha um sonho também? Junto com o Pinóquio? Ele também queria ter um... Quem lembra da história? Isso mesmo, um filho, porque ele era muito triste sozinho, não é mesmo? Então, qual era o sonho do Pinóquio e do Gepeto? Que o Pinóquio fosse um menino de verdade, né? O Gepeto queria um filho e o Pinóquio queria ser um menino de verdade. Mas o que acontecia lá na história quando o Pinóquio mentia? Vocês lembram que a fada foi atrás dele lá no circo, quando ele virou prisioneiro, soltou ele de lá, mas ele não aprendeu a lição, ele continuou mentindo. E o que acontecia com o Pinóquio quando ele mentia? Olha só, o seu nariz, ele crescia. Cada vez que ele contava uma mentira, o seu nariz crescia. Ai, ai, ai. E quem é que deu vida ao Pinóquio? Quem que transformou ele num menino de verdade? Vocês lembram aí de casa? Apareceu numa noite e deu vida para ele. E depois transformou ele num menino de verdade. Quem foi? Vamos ver se você acertou. Isso, a fada azul. Que fada boa essa fada azul, não é mesmo? E a gente percebeu que ela é tão boa porque ela ela teve essas atitudes de bondade, mas ela só teve essas atitudes depois que muita coisa aconteceu na história. Vocês lembram que o Pinóquio mentia muito, né? O nariz dele crescia. Mas será que mentira a gente consegue sustentar por muito tempo? Vocês já ouviram aquele ditado
que mentira tem perna curta? Então, olha só a frase que eu trouxe aqui para vocês. A mentira não aumenta o nariz, mas diminui a confiança. Por que eu trouxe essa frase aqui para vocês? Porque na história do Pinóquio, ele mentia e crescia o nariz. Era consequência da mentira dele, não é? E se nós mentirmos? Se você mentir para a mamãe, para o papai, para a professora, o nariz de vocês cresce? Não cresce, né? Que pena, porque às vezes a gente demora um pouquinho para descobrir a mentira de vocês, não é mesmo? Se o nariz crescesse era mais fácil. Mas a gente perde a confiança da pessoa para a qual a gente mente. E isso não é legal, por isso que a gente não pode mentir. Então a fada, ela teve um ato de bondade. Vamos ver se aparece aqui. Olha lá, a fada, ela teve um ato de bondade. Mesmo ela vendo que o Pinóquio mentia, ela queria dar um jeito para que ele não mentisse mais, para que ele não tivesse mais aquela atitude com o pai dele, ou com os amigos, ou com qualquer pessoa. Então ela deu vida para ele e ainda depois transformou ele num menino de verdade. E lá, o que mais que aconteceu? Vamos ver. A desobediência do Pinóquio fez com que acontecessem algumas consequências com ele. Ele virou um burrinho, estava quase virando um burrinho, até que ele se arrependeu da atitude que ele estava tendo lá com um amigo. A hora que eles foram roubar doces, eles começaram a comer e se divertir, mas aí ele percebeu que o amigo dele estava virando um burrinho e ele também, e ele percebeu, nossa, eu não posso mais fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou perder o meu pai não vai mais acreditar em mim. Tanto é que ele se ligou rapidinho e foi correndo atrás do pai dele em casa, mas o pai dele havia sumido, porque o pai dele estava procurando ele em algum lugar, não é mesmo? E será que o pai do Pinóquio ficou feliz com a atitude do filho das mentiras que ele descobriu? Não, né? Ninguém fica feliz com mentiras. Mas aí, o Pinóquio, ele teve um ato de coragem. Ele foi atrás do pai dele para pedir desculpas. E ele encontrou uma baleia gigante que engoliu ele. E já havia engolido o pai dele. Ele só descobriu isso quando ele entrou dentro da baleia, não é mesmo? E lá dentro da baleia, vocês já imaginaram que desespero para tentar sair de lá com o pai? Mas ele conseguiu. Ele teve um ato de coragem e levou o pai dele para a praia. E lá na praia ele desmaiou. E depois desse ato de coragem veio a fada madrinha com a bondade dela. Vocês já tiveram atitudes de bondade? Já fizeram bondade para alguém? Já mentiram para alguém? Já tiveram coragem para fazer alguma coisa? Eu acredito que sim, porque somos humanos. E fazemos essas coisas, até os erros, né? As mentiras. Mas agora que vocês conhecem a história do Pinóquio, eu tenho certeza que vocês não vão mais fazer isso, certo? Então vamos lá na mesa que eu quero mostrar novamente para vocês uma frase da história do Pinóquio que eu peguei. Vamos lá? Olha só, tá aqui na mesa. Vamos descobrir que frase é essa? Eu trouxe ela na letra de mão cursiva e na letra caixa alta. Olha só. Mas ela está estranha, vocês não acham? Eu acho que está um pouco difícil de ler. Eu vou tentar ler com vocês essa aqui, que nós já estamos mais acostumados. Vamos tentar lá? Assim, graças ao seu gesto de bondade, Pinóquio se tornou um menino de verdade. É isso que está escrito? Está um pouquinho complicado. Eu acho que nós vamos ter que dar um jeitinho de organizar essa frase. Vamos organizar. E essa aqui? Essa está em letra cursiva, olha lá. Mas mesmo assim está mais difícil ainda de ler.
Vamos, então, recortar essa frase e tentar organizar? E olha só, a Prof. Carol já achou até um erro nessa frase aqui, que depois nós vamos arrumar juntos. Mas essa aqui nós vamos montar primeiro. Então, vamos lá. Eu vou pegar ela e vou começar a recortar os pedaços, olha. Então, aqui tem a palavra assim, vírgula. Assim. Vamos montar aqui. Assim. Aí, a próxima palavra. Graças ao seu gesto, né? Então, vamos cortar o graças. Assim. Graças. E vamos dando espaço. Ao seu. Vamos até gesto. Gesto. Assim, graças ao seu gesto. Vamos tentar organizar aqui. Assim, graças ao seu gesto. Gesto do que mesmo que nós vimos lá? Gesto de, aqui já tá, ó, de bondade. Aí vem uma vírgula, então vamos separar esse de bondade. De bondade, vírgula. De bondade. Pinóquio, dá pra ver lá? Deixa eu colocar mais pertinho aqui. Pinóquio, olha lá o nome dele. Pinóquio se tornou. Então, vamos separar essa parte, ó. Pinóquio se tornou. Então, graças ao seu gesto de bondade, vírgula, Pinóquio se tornou. Aí lá, sobrou aqui, ó, o restante da frase. Um menino de verdade. Ponto de exclamação, que nós já estudamos também. Então, vamos separar. Um menino de verdade. Olha como agora está muito mais fácil de entender. Conseguem ler aí de casa sozinhos? Assim, graças ao seu gesto de bondade, Pinóquio se tornou um menino de verdade. E essa mesma frase a Prof. Carol trouxe aqui em caixa alta. Em caixa alta não, em caixa alta nós já fizemos. Em cursiva. Vamos transformar ela também. Vamos copiar ela daqui, ó. Só que em letra cursiva. Olha só. Assim. Graças ao seu gesto de bondade,
Pinóquio, aqui que a Prof. Carol achou o erro. Vamos ver quem vai saber me dizer o que é. Mas a gente já fala dele. Vou terminar de construir a frase. Pinóquio se tornou um menino de verdade. Olha só. Assim, graças ao seu gesto de bondade, Pinóquio se tornou um menino de verdade. A mesma frase, olha só. Que joia! E aqui, onde a Prof. Carol falou que está o erro, eu já ouvi vocês falando aí de casa, como vocês estão espertos. Pinóquio é com a letra maiúscula, porque é um nome próprio. E ali na frase da Prof. Carol tá com a letra minúscula. Nós vamos ter que consertar isso, não é mesmo? Então, olha só, vou fazer aqui a letra P maiúscula. Ela vai ficar mais forte que o restante da frase, mas não tem problema. Pelo menos nós arrumamos, ó. Mas vocês vão ver que agora, lá no caderno, eu vou pedir para vocês copiarem essa frase. E lá no caderno, lá no slide, a professora já deixou bem certinho para nós fazermos juntos. Vamos até lá? Olha só! Então, eu trouxe aqui para vocês o caderno, onde vocês vão preencher o nome, a data, como nós sempre fazemos. Quem conseguir usar a letra cursiva já pode usar. Quem ainda acha que é melhor com a caixa alta, também a prof já trouxe aqui. Escreve o seu nome completo, a data, o enunciado que diz assim: escreva a frase adequadamente. Então, vocês não precisam copiar ela como ela está aqui. Vocês já podem colocar os espaços nela. E eu já volto para que a gente possa corrigir. Vou dar 8 minutinhos para vocês copiarem, tá bom? Já volto.
Então, crianças, conseguiram copiar tudo? Copiaram o nome, colocaram a data, fizeram o nome, né? Copiaram o enunciado bem certinho. E a frase, vamos ver se vocês já fizeram com os espaços? Vamos corrigir aqui? Olha só. Em letra cursiva, ela ficou assim, com os espaços, né? Vamos ler novamente? Assim, graças ao seu gesto de bondade, Pinóquio se tornou um menino de verdade. E assim, na caixa alta, a mesma coisa. Vou dar mais 2 minutinhos para vocês verificarem se os espaços estão corretos. Combinado? Isso mesmo, meus amores, eu sabia que vocês iam conseguir fazer essa frase. Ler e compreender o conto Pinóquio. Nós lemos e fizemos a compreensão juntos. Joia! Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler. Quando eu perguntei para vocês se vocês conheciam o boneco, se vocês sabiam o nome dele, do que ele era feito, nós atingimos esse objetivo. E segmentar corretamente as palavras na frase proposta. Foi o que nós fizemos ali na mesa, que nós até arrumamos a primeira letra do nome do Pinóquio, lembram? Joia! Então usem máscara como Pinóquio e se cuidem. Até a próxima aula! Vem aí, matemática. Olá, estudantes do 2º ano. Animados para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Joselma e estou aqui para compartilhar mais saberes matemáticos com vocês. Então vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Leia junto com a professora. Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela compreensão das características do sistema de numeração decimal, agrupamentos de 10 em 10 e valor posicional. E agora, a professora vai passar para vocês alguns materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então, separa lá um lápis, caderno, uma folha para você fazer algumas anotações, porque nós vamos precisar hoje, porque vai ter um desafio no final da aula. E eu vou sugerir para você fazer uma caixinha matemática. O que nós vamos pegar? Uma caixinha aí que você não esteja usando, você pode até encapar. Nessa caixinha matemática, você pode colocar tampinhas, régua, lápis, borracha, caderno ou folhas para anotações, tesouras, palitos. O que você achar que você vai usar na aula de matemática,
coloca ali na caixa e deixa separadinho. Aí quando for o horário da aula de matemática ou você tiver uma tarefa de matemática que precise usar esses materiais, você vai lá na tua caixinha e assim você deixa tudo organizado. Tá bom? Combinado então? Então tá ótimo. E agora nós vamos aqui para a bancada que eu tô vendo aqui, gente, olha aí. Eu tô vendo aqui uma forma com biscoitos. E você gosta de biscoitos? Qual que é o seu preferido? Olha aqui essa forma, que delícia! Quantos biscoitos será que tem aqui? Vamos contar? Vamos contar junto com a professora, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 biscoitos aqui nessa forma. E esses 10 biscoitos? Eu também posso dizer que é uma dezena. Então, nós temos 10, que é a mesma coisa que uma dezena. Vejam aqui, nós temos aqui um quadro posicional. Esse quadro posicional, a gente vai, como o próprio nome diz, colocar os números aqui em uma determinada posição. Nós temos aqui a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Nós contamos os biscoitos e vimos que tem 10 biscoitos. 10, ó, uma dezena. Ele já está aqui, ó, uma dezena e 0 unidade. Então, nós temos aqui a escrita do número 10. 10, ó, que é igual a uma dezena. Mas vocês sabiam que eu posso representar, além de eu escrever o número, além de eu escrever o nome ali do número, eu posso representar ele de uma outra maneira. Eu posso representá-lo com essa barrinha aqui. Essa barrinha aqui é o que a gente chama de material dourado. E cada vez que eu junto 10, ó, uma, conte junto com a professora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu juntei 10. Eu fiz um agrupamento de 10. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esses quadradinhos, esses cubinhos aqui, e eu vou trocar por uma barrinha, porque essa barrinha aqui é a barrinha da dezena. Então, nós temos aqui o 10, representado também pela barrinha. Mas eu tô vendo aqui mais uma forma de biscoitos, olhem aqui. Tem mais uma forma aqui, eu tenho duas formas. Aqui eu já sei que eu tenho 10. Então, vamos contar lá mais um. 10. E agora? 10, 11. Agora aqui eu tenho 11 biscoitos. Então, nós vamos usar lá essa fichinha que a gente chama de ficha escalonada. Olhem lá, ó. Então, eu tenho 10, né? Mas eu vou formar o 11. Formei o 11, compus o número 11. Agora eu tenho uma dezena e uma unidade. Então, eu tenho o número 11. Olha lá a escrita, 11. E como será que eu represento o 11 usando esse material dourado? Se eu tenho aqui uma dezena e uma unidade. Formei o número 11 aqui, ó, 11. Mas eu tenho mais biscoitos aqui na forma. Olhem lá, eu tenho mais biscoitos, então eu vou colocar mais um. Então, se eu tenho 11, agora eu vou ter, conte junto com a professora, 11, 12.
Então, eu tenho lá o 10, né? Mais o 2, que formou o 12. E agora, como será que eu escrevo 12? Vai falando, soletrando aí junto com a professora. Do, como que eu faço do? O D e o E o Z? O Z e o E. Eu formei 12. E com o material dourado, como será que eu represento o 12? Eu represento com 2 barrinhas? Ai, acho que não, né? O 12, uma barrinha mais 2 cubinhos, ó. Uma dezena e 2 unidades, ó. Uma dezena e 2 unidades. Lembram lá que eu só posso trocar por uma barrinha quando eu junto 10, quando eu junto uma dezena. Aí eu faço a troca. Mas continuando lá, gente, me ajudem lá, vamos contar. Nós paramos no 12, tenho mais um. 12, 13. Então, nós vamos lá, vamos montar lá. Eu tenho o 10 mais o 3, que vai dar 13. Olha a escrita do número 13. Eu tenho, então, agora uma dezena e 3 unidades. Então, vou representar lá no material dourado. Uma dezena e 3 unidades. Olha lá, ó. 13. Uma dezena e 3 unidades. Mas eu tenho mais biscoitos na forma. Vamos contar lá. Eu tenho 13. Mais um biscoito, 13, 14. Então, lá usando a nossa ficha, nós temos o 10 e o 4. Nós temos o 14. E a escrita do número 14? Olhem lá, 14. Mas eu tenho certeza que você já compreendeu como que eu uso esse material dourado. Para eu representar o 14, como será que eu faço? Eu pego uma barrinha de 10, muito bem, mas quantas unidades? Mais 4 unidades. Assim eu formei o 14. Olha, eu fiz uma outra representação do número 14. Olha, eu escrevi, eu usei a fichinha, eu usei o material dourado também. Eu poderia usar uma outra representação? Sim, poderia fazer risquinhos, né? Ou os biscoitinhos, como tem aqui na forma. Mas, ó, tem mais um. Então, acrescentando mais um aqui agora. Do 14, nós vamos ter 15. Então, aqui eu tenho 15 biscoitos. Então, lá na fichinha, nós temos o 10 biscoitinhos, né? Da dezena, que nós já contamos e agrupamos. E os 5. 15. A escrita do número 15. E agora, para representar, como será que eu vou representar o número 15 usando o material dourado? Uma barrinha da dezena, mais quantos cubinhos? Mais 5 cubinhos. Vamos contar junto com a professora? 1, 2, 3, 4, 5. E assim, olha, nós fizemos uma representação aqui dos biscoitinhos da forma. Nós fizemos essa representação aqui no quadro posicional. Vejam só, contamos os biscoitos, colocamos ele aqui, fizemos uma representação dele. Quando tinha 10, agrupamos o 10 aqui, pegamos a barrinha da dezena e fomos contando até os biscoitos acabarem. Esse material que a professora usou aqui é o material dourado que a gente chama. Olhem só, ele é composto por cubinhos, que foi o que a gente usou. Ele é composto por barrinhas, que representa a dezena. Muito bem, olha, já está falando do 10, dezena. Temos aqui a plaquinha,
que é lá, nós vamos usar logo essa plaquinha aqui. E um cubo grande aqui, que ele é do 1000. Olhem só, esse é o material dourado. Então, só reforçando, cada vez que eu junto 10, eu troco por uma barrinha. E agora, nós vamos fazer a leitura dos numerais. Nós já vimos aqui do 10 até o 15, mas agora eu quero que você acompanhe junto com a professora, aqui na tela, a leitura desses numerais. Vão acompanhando junto com a professora essa leitura aqui. Temos lá então, vamos ler? Leia junto com a professora, vai olhando lá para nós contarmos. Nós vamos ver agora a leitura, vamos fazer a leitura dos numerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha o 10 lá. Lembra que nós já vimos lá? Que cada vez que eu agrupo 10, o que eu tenho que fazer? Eu troco por uma barrinha. Essa barrinha é a barrinha da dezena, né? É a barrinha da dezena. Agora nós vamos continuar contando. 11, olha o 11 lá. Lembram lá que nós fizemos igual lá dos biscoitos? Pusemos uma barrinha mais um cubinho, né? Nós fizemos assim até o 15. E agora vamos continuar a leitura. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e agora o 20. Olhem lá o 20. Como eu tenho duas dezenas, né, eu vou usar duas barrinhas. A professora não continuou aqui, mas se eu fosse fazer o 21, qual seria a representação com o material dourado? Duas barrinhas, 20 e daí um cubinho, né? E assim por diante, 22, duas barrinhas, mais 2 cubinhos, e assim por diante. Mas a partir daqui, nós vamos ler só as dezenas exatas, tá? Então, leia junto com a professora e vá observando bem aqui a representação. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E assim terminamos essa leitura desses numerais. Fomos até o 90. E depois, se fosse lá continuar de 10 em 10, você saberia me responder qual número seria? Ó, 90, nós vimos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, muito bem. Mas essa é uma outra história para um outro dia, né? Então, agora, vejam lá o jogo que nós vamos fazer. Esse jogo chama As Duas Mãos e você vai poder jogar aí na sua casa. Então, é bem fácil, a professora vai fazer as jogadas aqui na bancada, vai ensinar para vocês, mas antes nós temos as regras do jogo, né? Todo jogo, ele tem uma regra e ela precisa ser obedecida. Então, vejam lá, o que nós vamos usar? Um dado, palitos, elásticos, um tabuleiro com as duas mãos desenhadas para cada participante. As regras do jogo. Cada um, na sua vez, lança o dado. A quantidade que aparecer na face superior do dado, ali em cima do dado, corresponderá ao número de palitos que devem ser colocados no tabuleiro sobre a ilustração que reproduz os dedos das mãos. Passa a vez para o próximo jogador. Aí o outro jogador joga. É a mesma coisa. Você vai jogar com palitos, elastiquinhos e cada jogador vai
vai ganhar, né? Vai ganhar o jogo quem fizer mais pontos. E quando chegar no 10, nós vamos agrupar igualzinho nós fizemos com os biscoitos. Lembram dos biscoitos que nós agrupamos os biscoitos? Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora o jogo vai ser o jogo das mãos. Então, nós vamos precisar de um dado, ó, esse dado aqui a professora fez com caixinha de leite, você também pode fazer aí, tá? Um joguinho, um dado ali, usando uma caixinha que você tiver em casa. Então, nós vamos fazer aqui. Hoje quem vai jogar é o Dudu e a Sofia, tá? O Dudu e a Sofia vão ser os jogadores e eu vou jogar para eles. Então, o que nós vamos fazer, como diz lá nas regras do jogo? Eu vou jogar o dado e vou colocar palitos nos dedos. Só que não pode ter 2 palitos em cada dedo. Aí eu agrupo, tá? Combinado? Então, vamos lá então. Então, agora eu vou fazer a primeira jogada para a Sofia. Então, vocês já vão entender como é bem bacana. Olha, é só você desenhar as mãos lá que você consegue jogar. Olha lá, vou jogar para a Sofia. Quantos que deu aqui? 6. Então, eu vou pôr 6 palitos. Ó, contem lá junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os 6 palitos aqui para a Sofia. Agora eu vou jogar pro Dudu. Olha lá, deu 4. 4, então 4 palitos lá pro Dudu. 1, 2, 3, 4. Agora é a vez da Sofia. 4. 1, 2, 3, 4. Lembram que eu falei que daí não pode mais colocar 2 dedos, 2 palitos em cada dedo? Juntou 10 aqui, ó. E agora, o que será que eu vou ter que fazer? Eu vou juntar os 10 palitos, ó. Vou amarrar aqui, ó. Olha a jogada dela, ela já tem um agrupamento aqui, que é uma dezena, né? Então, ela já tem uma dezena. Agora, vamos jogar lá pro Dudu. Mais 2. 1, 2. Vou fazer mais uma jogada, tá? Opa! 4. Então, vamos pôr 4 lá. 1, 2, 3, 4. Agora, vou jogar para o Dudu. 5. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mas lembra que não pode colocar mais um? Então, eu vou juntar esses daqui. Ó, e ficou mais um. Então, esse eu junto para uma dezena. Então, agora, observem aqui, então. Ó, essa jogada do Dudu, ele tem aqui uma dezena e uma unidade. Que número que formou? Uma dezena e uma unidade? Que número? Muito bem, 11. E agora a Sofia? A Sofia tem aqui, ó, uma dezena e quantas unidades? Vamos contar junto com a professora. 1, 2, 3, 4. Quem que ganhou o jogo? Foi o Dudu ou foi a Sofia? Esse número aqui, que número que é? Muito bem, o número 14. Então, quem ganhou o jogo foi a Sofia. E assim terminamos as jogadas de hoje, né? Porque não dá tempo também de a gente ficar com muitas jogadas aqui. Mas aí na sua casa, na escola, você poderá sim fazer esse joguinho. É bem simples, você põe as duas mãozinhas, ó. Você tira uma mãozinha,
tira o desenho da outra, o outro participante também podem jogar em várias pessoas. Se você não tiver o dado, faz fichinhas numéricas lá, né? E agora nós vamos lá para um desafio, mais um desafio. Vamos ver então o que nós aprendemos hoje. Está lembrado o que nós aprendemos hoje? Está lembrado? Vamos lá ler junto com a professora então o que nós vimos na aula de hoje? Ler, escrever, comparar e ordenar números. E o que mais que nós vimos? Nós fizemos agrupamentos. Vocês lembram como que nós fizemos? Juntamos 10, agrupamos e trocamos por o quê? Por uma barrinha. Essa barrinha é a mesma coisa que uma dezena. Se eu for colocar no quadro posicional, como que fica? Uma dezena e 0 unidades, né? E agora que nós vamos lá para o desafio que a professora propôs para vocês. Então, agora, eu tenho umas plaquinhas aqui e o desafio é o seguinte. Mas estão me falando aqui que esse desafio é só para os tops. Então, olha os tops aí em casa. É só para os tops responderem. Então, os tops vão responder lá, tá? Então, o desafio é assim. Eu vou falar lá, vou dar umas dicas e vocês vão me dizer que número que é. Então, vejam lá. A primeira, você pode fazer lá no caderno, ali no papel de vocês, vocês podem colocar lá o quadro posicional, lá, dezena, unidade, e colocar o número para você responder rapidinho. Então, a dica é a seguinte, esse número, ele vem depois do 80. Que número que vem depois do 80? Muito bem, é o 81. Agora, outra dica, esse número, ele vem antes do 60. Que número que vem antes do 60? Antes do 60, antes de eu falar 60. Que número que eu falo? Muito bem, é o 59. Mais um número lá. Esse número é composto por uma dezena e 4 unidades. Eu tenho uma dezena, então o 1 vai lá no lugar da dezena e o 4 lá na unidades. Uma dezena e 4 unidades, o 14. E o último número lá? Antes do 38. O que é antes do 38? Que número será que é? O 37. Mas eu tô vendo aqui que tem mais uma plaquinha. Tem sim, olha só. Cola em mim que é sucesso. Sucesso nas aulas de matemática, né? Firmes aí, vocês aí estudando em casa. Sucesso absoluto. Então, pessoal, vamos lá fazer atividade junto com a professora. Essa é uma atividade que nós temos ali, o material dourado. Lembrando que cada barrinha vale quanto? Muito bem, uma dezena. Então, agora eu quero que vocês observem bem ali as representações com o material dourado, ali na primeira coluna. Lá na outra coluna, nós temos os números. Então, vamos ver o que formou lá? Então, observem bem. Ali no primeiro, nós temos 2 barrinhas e 2 cubinhos. Vamos ver, então. Se nós temos 2 barrinhas, nós temos quanto? Muito bem. Nós temos 20. 20 mais quanto? Ali tem os 2 cubinhos, então nós temos 22, muito bem. E o 22 está aonde ali na outra coluna? Põe o dedinho lá, se você já achou. Se já achou o 22, então vamos ligar? Vamos ligar lá, 22. E agora lá, no próximo lá, nós temos lá 3 barrinhas e 4 cubinhos. Então, vamos contar lá? Conta junto com a professora. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Então, vamos achar lá na outra coluna o número 34. Você já achou? Então, vamos ligar? 34.
3 dezenas e 4 unidades. Então, agora nós vamos para o próximo lá. Se uma barrinha vale 10, nós temos 10, 11, 12, 13. Então, nós temos uma dezena e 3 unidades, que formou o número 13. Fácil essa, né? Agora, nós vamos para a próxima. Nós temos lá, conte junto com a professora de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Mais quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 4 dezenas e 5 unidades. Vamos localizar lá na outra coluna, onde formou o número 45? Você já achou? Ótimo! Então, vamos ligar. 45. E o próximo lá? Nós temos 2 dezenas e agora os cubinhos ali. Então, nós precisamos agora contar os cubinhos. Conta junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o número formado foi 28. Olha lá o 28. Agora, nós só temos um número. Então, será que nós já podemos ligar? Não. Nós precisamos conferir. Vai que não é o número ali, né? Então, nós vamos fazer essa conferência agora. Conta junto com a professora. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Conferiu. Então, sempre quando vocês forem fazer uma atividade de ligar ou de correspondência, a gente tem que conferir. Vai que não dá certo, não é mesmo? Mas esse deu. 3 dezenas e 6 unidades. Conseguimos completar essa atividade. Então, vai o meu abraço carinhoso para vocês. Um grande abraço, continue se cuidando e fazendo as atividades com muito capricho. Tchau, estudantes!